o chamado de Deus para todos nós. Bom, mais uma vez quero dizer que todos são bem-vindos e quero convidar você a pegar aí a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero trazer uma mensagem para você e depois, no final, você vai receber o seu familiar, o seu amigo, dar aquele abraço, né? Tirar a foto, enfim, né? Salmo 139, abra aí comigo a tua Bíblia. Se você não tem Bíblia física, né, e está no seu celular, abra aí no seu celular. Mas se você não tem nem no celular, nós vamos colocar ali para você. O Salmo 139 é um salmo do rei Davi, e é um salmo muito importante, que nos ensina algumas lições tremendas, algumas lições maravilhosas. Eu vou começar aqui com você no verso 1. Salmo 139, verso 1. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Você pode dar um glória a Deus? Eu quero fazer uma oração, querido. É muito importante que nós ouçamos a voz de Deus. É muito importante que você saia daqui deste culto e você possa dizer para você mesmo: Deus falou comigo. Eu fui naquele culto e Deus falou comigo. Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz e nunca volta vazia. Senhor, que nessa noite não seja diferente. O Senhor conhece a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui no culto hoje. O Senhor sabe a história de cada um, desde os seus nascimentos, desde antes deles nascerem. Senhor, o Senhor sabe dos momentos bons que foram vividos e dos momentos difíceis também. E eu te peço que hoje o Senhor fale com todos nós. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração. E hoje, mais do que nunca, nós queremos renovar a nossa aliança e a nossa fé em servir ao Senhor, em vivermos a nossa vida de acordo com o Teu propósito, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Todos dizem amém? Glória a Deus. Queridos, essa primeira parte, esses primeiros versículos que eu li para você, do verso 1 até o versículo 12, deste Salmo 139, nos mostra a grandeza de Deus, nos mostra que o nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Quer dizer isso? Quer dizer que Deus ele é todo poderoso, onipotente. Quer dizer que Deus está em todos os lugares, onipresente. E quer dizer que Deus, onisciente, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é todo poderoso. E o salmista aqui, ele está dizendo algo. Ele está dizendo: Senhor, aonde eu me esconderei de Ti? Em vários versículos. Para onde eu irei para me esconder do Senhor? Os meus pensamentos, quando eu estou formulando um pensamento para falar algo, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já sabe o meu pensamento. E Ele fala:
tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Que coisa, né? Então, queridos, esse salmo está de acordo com a palavra de Deus em vários outros lugares, que diz que Deus tudo vê. Deus vê tudo na nossa vida. Nós não podemos esconder nada de Deus. E o versículo 12, que foi o último que eu li aqui para você, não, perdão, o 12, deixa eu ver aqui se é o 12. Ele diz que as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Para nós não. Para nós só podemos caminhar se tiver claridade para a gente enxergar. Deus, Ele enxerga na claridade, Ele enxerga na escuridão. Luz e trevas para Deus é a mesma coisa, para nós não é. Então, esse salmo está dizendo para nós, nesses 12 primeiros versículos, da grandeza de Deus. O quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso. Agora, eu quero seguir com você aqui, porque eu quero mostrar agora algo impressionante que o salmista fala a partir do versículo 13. Olha, veja bem. Ele fala assim: tu me formastes, tu formastes o meu interior. Tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso. Olha essa expressão. Ele poderia dizer apenas por modo maravilhoso. Não, mas ele não diz só assim, ele diz assombrosamente. Aqui tem uma expressão de grandeza, uma expressão em que o salmista está exaltando a grandeza de Deus. O Senhor me formastes de forma assombrosamente maravilhosa. Aí ele continua ainda no versículo 14, as tuas obras são admiráveis, dignas de admiração. E olha, querido, quando ele está dizendo as tuas obras, ele está incluindo o ser humano, está incluindo a mim e a você, porque nós, seres humanos, queridos revisionistas, jovens, adultos, você é a obra-prima da criação de Deus. Você se alegra com isso? O homem e a mulher, nós fomos formados à imagem e à semelhança de Deus. Eu e você fomos criados por Deus de forma assombrosamente maravilhosa. E nós somos criados para, nesta vida, resplandecermos a luz de Deus, resplandecermos a glória de Deus, resplandecermos a grandeza de Deus para os nossos semelhantes. É isso que a Bíblia diz, quando ela diz, de modo assombrosamente maravilhoso tu me formastes, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Você é uma obra admirável de Deus, meu querido. Fala para o irmão do seu lado, dá um sorriso para quem está aí do seu lado e fala, você é uma obra admirável de Deus. Queridos, nós estamos num mundo que muitas vezes as pessoas querem nos rebaixar e dizer para nós, você é burro, você não dá conta, seu imbecil, seu isso, seu aquilo. É verdade ou não é? A gente escuta tanta coisa nesse mundo sem Deus, mas aos olhos de Deus, querido, você é uma obra admirável. E o salmista descobriu isso. E cada um de nós precisamos descobrir isso, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Continuando aqui, no versículo 15, olha o que ele diz, irmão. Olha o que a palavra de Deus está dizendo no versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que
quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, você não tinha nascido ainda, você era o que eles chamam hoje de feto. E hoje, para tristeza nossa que somos crentes, nós estamos vendo a sociedade em todas as nações aprovando a lei do aborto. Nos Estados Unidos eles estão aprovando a lei do aborto. Uma mulher pode abortar uma criança até próximo ali dos 9 meses. Irmão, isso é um assassinato. Me perdoe quem pensa diferente, mas no momento que o óvulo da mulher foi fecundado pelo espermatozoide do homem, ali inicia a vida. É naquele momento. Imagine, uma criança depois já de estar ali, já com os seus órgãos, bracinhos, dedinhos, perninhas, tudo pronto, essa criança ser abortada. Mas nós estamos vendo isso, as leis, é o direito da mulher, é o direito dela de escolher. Escolher o quê, meu irmão? Eu queria dizer para você, querido, eu respeito quem faz. Essas pessoas vão se haver com Deus um dia. Mas aqui está dizendo que quando nós estávamos sendo formados, nós não estávamos prontos ainda. No ventre da nossa mãe, Deus já estava olhando para nós. Estava nos vendo. E olha o que mais diz aqui o versículo seguinte, o 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, sem forma, não estava completo ainda. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quando nós ainda não tínhamos nascido, estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito no livro dele o projeto e o propósito dele para a nossa vida aqui na terra. Que coisa, hein? Isso é forte, não é? Isso é grande, isso é poderoso. Ele fala que cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aí ele fala no verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Irmãos, queridos, queridas, Deus é todo poderoso, e Ele nos criou para a glória dEle, e Ele nos ama, mas aconteceu algo no meio desse caminho aí, entrou o pecado na raça humana, não pela vontade de Deus, mas pela negligência do homem, porque o homem não observou o mandamento do Senhor. Deus colocou o homem no jardim do Éden e falou para ele que ele podia comer de todas as árvores daquele jardim. Irmãos, tinha cada árvore naquele jardim, tinha cada árvore com frutas maravilhosas. Uma única árvore que estava naquele jardim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Somente daquela árvore, jovens, Deus falou: deste fruto não comam. E o homem e a sua mulher comeram daquele fruto. E eles passaram a conhecer o bem e o mal. Porém, antes eles só conheciam o bem. Eles eram inocentes. A partir do momento que eles passaram a conhecer o bem e o mal se tornou algo tão forte e os influenciou de tal maneira que eles não conseguiram dominar sobre o mal. E logo em seguida houve o primeiro assassinato da história. E aconteceu entre dois irmãos. Um irmão que ficou enciumado com o outro irmão e tirou a vida daquele irmão. O primeiro assassinato aconteceu em família. Dentro da família. Sabe, queridos, esse mundão é um mundo mau. E Deus tudo vê. Deus vê os pecados das pessoas. Deus vê o que as sociedades no Brasil, na Europa,
na América do Norte, nos países da América do Sul, no continente africano, em todos os lugares. Deus vê essas leis malignas, contrárias à palavra dele, que os homens estão criando. Deus vê. E isso vai pesar na conta dessas pessoas. E não só delas, mas das próprias pessoas das nações. Agora, Deus não se esquece do pecado do homem. O pecado do homem, se ele não for redimido pelo sangue de Jesus, ele vai trazer uma consequência eterna na vida da pessoa, que é a morte eterna. Um lugar de ranger de dentes, a Bíblia diz. É o lugar para essas pessoas que não abriram seus corações para Deus, que não aceitaram a palavra de Deus, que não entenderam que foram criados para a glória de Deus e que estão vivendo a sua vida neste mundo irresponsavelmente. O pecado dessas pessoas as acompanhará. Agora, Deus, querido, é um Deus de misericórdia e de amor. Por isso Ele enviou Jesus na plenitude dos tempos. Jesus veio a este mundo já faz mais de 2000 anos. E Jesus veio fazer o que aqui, irmãos? Ele veio salvar os homens dos seus pecados. Jesus deu a vida dele na cruz. Ele morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado e o pecado de toda a humanidade. Nós cantamos aqui, eu não quero te pedir nada, né? Como é que diz aquela canção? Hoje eu não vou te pedir nada, só quero para te dizer que a tua graça já me basta. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus para conosco. Deus enviou Jesus num ato de graça, de amor da parte dele para nos salvar. Nós merecíamos? Não. Merecemos? Não. Eu mereço o amor de Deus? Não mereço, querido. Você também não merece. Mas mesmo assim, Deus enviou Jesus. Agora, Deus, Ele não se esquece de esquecer. O que é isso, bispo? Isso é, se você se voltar para Deus e se arrepender e convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida, Ele vai apagar os seus pecados e Ele vai esquecer dos seus pecados. A Bíblia diz que Ele vai lançar os pecados daquele que se entrega para Jesus, que se arrependeu do pecado e que se entrega para Jesus no mar do esquecimento, no lugar mais profundo lá do mar. E Ele não vai lembrar mais dos seus pecados. Porque Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Então, queridos, Deus nos criou de maneira assombrosa, mas o pecado veio e dominou sobre nós. E Deus não deixou que ficasse assim. O que Deus fez? Mandou Jesus na plenitude dos tempos para nos resgatar da prisão do pecado, porque o pecado nos aprisiona. E quando nós então entendemos isso e nos voltamos para Deus através de Jesus, nós somos perdoados, nós somos reconciliados com Deus e Deus apaga o nosso pecado. E eu quero que você veja aqui o finalzinho desse capítulo 139. Davi está orando aqui. Eu quero que você entenda que salmos são orações. E aí ele fala aqui, ó, no versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quantos querem aprender com Davi? Reconheça, querido, a grandeza de Deus na sua vida. Reconheça que Deus te criou. Reconheça que você está num mundo mau. Reconheça que você é pecador. E mesmo
Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós continuamos sendo pecadores, porém, pecadores redimidos, lavados e purificados no sangue de Jesus. E sabe, quando Deus olha para nós, depois que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele não mais vê o nosso pecado, mas Ele vê o sangue do Senhor Jesus que nos cobre, que nos protege, que nos purifica, que nos limpa, que nos liberta. Glória a Deus! Sonda-me e me conhece. Embora Davi disse, o Senhor me viu quando eu ainda não tinha nem nascido, estava no ventre da minha mãe, ele termina dizendo, sonda-me e me conhece. Sabe, queridos, hoje, mesmo andando com Jesus, nós precisamos dizer, Senhor, sonda-me e me conhece. Muitas vezes, nós deixamos que as coisas deste mundo interfiram no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, nós deixamos de vir ao culto para ficar em casa sem fazer nada. Ou no dia de culto a gente programa fazer algo que nos afasta da presença de Deus. No dia a dia, deixamos de orar, deixamos de ler a palavra do Senhor. Assim como nós, eu quero dizer para você, assim como nós nos alimentamos, temos necessidade de nos alimentar, comer todos os dias. Olha quanto tempo a gente gasta comendo. Normalmente, a gente toma um café da manhã, tem que gastar tempo para preparar o café, né? Depois comer, depois lavar as vasilhas, olha o tempo que você gasta aí. Depois temos a refeição do almoço, mais outro tempo. Depois um café da tarde ou talvez só o jantar. Quanto tempo do dia a gente gasta alimentando o corpo? Calcula aí, pelo menos umas 2 horas por dia. E quanto tempo você gasta por dia alimentando o seu espírito? A sua mente das coisas de Deus. Quanto tempo? Talvez tem gente aqui que não está gastando nada, 0. Vamos mudar isso em nome de Jesus? Quer dizer que Deus te ama, Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. E é na igreja, é na casa de Deus que você vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Quero chamar a nossa equipe de louvor aqui, quero convidar você a se colocar de pé. Eu não sei qual é o seu momento. Eu não sei como você tem vivido esses dias agora. Eu não sei como que está o seu relacionamento com Deus. Talvez o seu relacionamento com Deus está bem frágil. Talvez você está precisando se aproximar mais de Deus. Se aliançar mais com Ele. E aí é você e Deus, querido, é você que sabe. Eu sei de uma coisa, ninguém está neste culto por acaso. Você está aqui hoje, porque Deus quis que você aqui estivesse. Para você ouvir que Ele te ama e que você foi criado por Ele. E que você foi criado para a glória dEle. Pensa numa coisa, querido, só de você estar vivo, você já é um vencedor. Você sabia que na concepção, a mulher está lá com o óvulo fértil, pronta para poder gerar um filho, mas sozinha ela não gera, ela precisa do espermatozoide do marido. E você sabe que no momento que há um relacionamento, é liberado milhões de espermatozoide. Você sabe qual é o tamanho de um espermatozoide? Para a gente ver um espermatozoide com os olhos nus, ele teria que ser multiplicado por milhares de vezes o tamanho dele. E você sabe qual é o tamanho de um óvulo? É do tamanho da ponta de uma agulha. Agora,
O espermatozoide leva 23 cromossomos do homem, e o óvulo tem 23 cromossomos da mulher. E aí traz uma carga genética de gerações da mulher e do homem, e encontra ali um só espermatozoide, naquela carreira ali dos milhões, só um chega lá para fecundar aquele óvulo, só um. Pensa nisso, que isso aconteceu com você um dia. Essa é a beleza da vida. O Criador idealizou isso, querido. Isso é algo maravilhoso, é grande demais. E eu estou aqui hoje para dizer, querido, Deus te ama. Deus quis que naquele dia que o seu pai e a sua mãe relacionou, o espermatozoide do seu pai encontrasse com o óvulo da sua mãe e nascesse você. Você. Você não é fruto do acaso, você é obra admirável de Deus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Agradeça.